Isso, agora tá escutando, né? Tá escutando agora, não tá? Sim, sim, pode, Pô, fica à pronto. vontade agora, se apresenta como eu costumo dizer que na sala da consagração lá eles falam, a fala é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém, Aleluia. amém, amém. Deus seja Opa, louvado. bom dia a todos, né? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso Senhor Jesus. E eu queria começar aqui pedindo oração também por mim, né? Eu estou longe de casa, né? Estou em Aracaju, estou a trabalho, e a gente sente muito falta do nosso lar, né? Nesse momento mesmo, a minha única companheira, que é minha esposa, está longe, né? Está em Santo Antônio de Jesus, é onde nós moramos, eu estou aqui a trabalho. E a gente é muito amigo, a gente sente muita falta um do outro, assim. Louvado seja Deus, porque o que mais prevalece no nosso casamento é a amizade. Aí eu peço oração pelos meus irmãos, que eu já queria estar em casa, né? Queria estar em casa mesmo. Saudade é grande, já estou uma semana aqui já. Meus irmãos, vamos fazer uma oração? Como eu já disse, né? Eu moro em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, tá? Estou aqui a trabalho. Vamos fazer uma oração para a gente começar o sermão de hoje. Amém? Eu sei que vocês já ajoelharam bastante, já oraram. Aqueles que puderem, né? Ficar de joelho, aqueles que não puderem, não tem problema, como o irmão falou. Vamos fazer uma oração para a gente começar o sermão. Vou orar aqui. Senhor nosso Deus, Pai amado, de início aqui, Senhor, todos nós, eu e meus irmãos, reconhecemos, Senhor, que somos pecadores. E necessitamos, assim como foi dito pelo irmão Fábio, do Teu Espírito Santo, em plenitude, Senhor, com todo o poder, para compreender a Tua mensagem. Eu vou escorrer a Tua mensagem, a Tua palavra, mas eu não quero que venha de mim mesmo, Senhor, mas guiado pelo Teu Espírito. E que meus irmãos também, que estão escutando, escutem também pelo Espírito Santo. Fique conosco, Senhor, Teus anjos também nos ajudem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão, Glória a Deus. amém. Irmãos, a última vez que eu vim aqui, acho que foi o mês passado, eu acho. Eu disse aqui, né, que toda a palavra de Deus, ela é o desdobramento de dois temas fundamentais. É o tema do grande conflito e o plano da redenção. E aqui nós vamos começar a compreender o plano de Deus para cada um de nós, mediante esse grande conflito. O plano da redenção, ele foi estabelecido antes do pecado, da entrada do pecado. Todos nós sabemos disso. E para que a gente compreenda esse plano, nós temos que compreender também o grande conflito. E que conflito é esse? Né? A gente vê o mundo hoje passando por muitos problemas, muitos desastres, muita transgressão da lei de Deus. As pessoas matam por qualquer coisa, a gente adoece, trata mal as pessoas, e tudo é fruto desse grande conflito que ocorre dentro de cada um de nós. É isso que nós vamos aprender hoje, né? E no decorrer desses 3 dias, nós vamos aprender justamente o grande conflito e o plano da redenção. E para darmos início, aqui eu queria aqui fazer uma reflexão com meus irmãos, né? Irmãos, eu vou dizer por experiência própria, tá? E eu acho que essa experiência equivale a todo ser humano. Meus irmãos, quando a gente decide a entrar no caminho, né, de Deus, como eu entrei alguns anos atrás, a gente não para calcular, né, o nosso adversário. A gente não para calcular o caminho correto. Quem nós vamos enfrentar, né, neste caminho. Vamos abrir a palavra de Deus, a gente vai compreender melhor. Mateus 11, né, Mateus 11, verso 30.
Eu vou esperar os irmãos abrirem a Bíblia, a palavra de Deus, para a gente acompanhar todos juntos. Na palavra de Deus, eu vou dar aí poucos segundos, tá, irmãos? Eu sei que o povo aí, meus irmãos já estão muito habilitados aí para abrir bem rápido a palavra de Deus. Olha, em Mateus 11:30 diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. Porém, muitos de nós, eu mesmo estou dizendo isso, que quando eu entrei no caminho do Senhor, infelizmente, a gente não calculando, né, esse adversário que é contra nós, a gente nunca, eu mesmo não achava o jugo de Cristo suave e o fardo leve, né? A gente acaba não achando isso assim como diz a palavra de Deus, né? É justamente porque a gente não calcula a guerra ao qual a gente está entrando. A gente não faz esse cálculo, a gente não compreende isso. E se a gente for, todo mundo, vamos abrir a Bíblia aí para a gente entender um pouco mais em Lucas. Vou abrir a Bíblia aqui em Lucas. Lucas 14. Lucas 14. Verso 31 e 32. Vocês podem ir abrindo aí. 31 e 32. Diz assim: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O que é isso? A gente se coloca no caminho e esta é a forma correta de fazer. A gente se entrega a Cristo, né? Mas só que a gente não calcula o inimigo corretamente. O grande problema, irmãos, que esse inimigo é o poder do pecado. A gente não entende o poder do pecado. E aí a gente acaba fazendo, sabe o quê? No decorrer do tempo, né, nós vamos nos encontrar até mesmo dentro do nosso lar. Esse é como eu sempre falo, o campo missionário maior que nós temos, né, de sermos cristãos ou não, é dentro do nosso lar. A gente acaba observando quem sempre está falhando. Sempre está falhando. Isso não é verdade? A gente se irrita muito fácil com nossas esposas, a gente se irrita muito fácil com uma visita a um irmão, ou a mãe, ou o pai, ou o filho. Infelizmente, isso acontece. Isso é uma experiência, parece que de todo mundo, né? Eu entrei na igreja e de lá para cá, eu só fui compreender melhor o plano da redenção há pouco tempo, há 1 ano atrás, né? Eu fui entender melhor, primeiramente, o poder que me domina. Então, quando a gente olha para trás, eu vi exatamente isso. Sabe a nossa vida como uma onda do mar? Uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo, né? Uma hora a gente vence, a outra hora a gente peca. Então, nesses altos e baixos, né? É justamente porque a gente não compreendeu o poder do mal. Não compreendeu. E aí, meu irmão, a gente começa, olha só como o pecado, esse poder, nos faz racionalizar. A gente começa a pensar que o caminho é esse aí mesmo. Não é verdade? O caminho é esse, não tem como. E aí a gente começa a desculpar o pecado. Infelizmente, isso acontece demais. Aconteceu demais comigo, meus irmãos. Demais mesmo. Eu começava a dar desculpa para o pecado. Entende? Eu começava a desculpar a mim mesmo. Entende? A desculpar a mim mesmo. Então, olha o que aconteceu comigo. Eu creio que a experiência de muitos também. A gente começa a tentar atingir, assim como aquele rei, né? Atingir condições de paz. Mas, irmãos, nesse tipo de experiência, a vitória nunca vai poder vir. Nunca. Nunca vai vir. A gente não pode lançar propostas para ter paz com o pecado. Não pode.
Não tem como a gente fazer alianças com o pecado, né? O poder desse pecado que há em nós, a gente começa a introduzir pensamentos, né? Através de cada um de nós. Se isso fez isso comigo, eu começava a racionalizar, em achar que eu posso fazer isso ou aquilo outro para poder ter paz, né? Mas isso nunca, a vitória, meus irmãos, nunca vai poder vir dessa forma. A gente nunca vai obter vitória dessa forma. E aí a gente começa a racionalizar o quê? Essa foi a minha experiência. E quando a gente começa a conhecer uma verdade, exemplo, a gente começa a olhar para os nossos irmãos, para dentro da igreja, que se eles mudassem esse tipo de música, ou se mudasse esse tipo de coisa, ou esse tipo de evangelismo, ou tipo de comportamento, ia ser melhor, né? A gente ia poder viver uma vida cristã plena, né? Se mudasse algo externo, a gente começa a entender, a racionalizar que a gente é contaminado por influências externas a nós. Irmãos, nada pode contaminar um coração que já está contaminado, entende? Não sei se meus irmãos estão compreendendo. Nada pode fazer isso. Então a gente começa eu vou dar um exemplo, que aconteceu comigo. Vamos para o campo. Hoje eu moro numa chácara, né? Eu moro no campo. Já morei 3 anos. Me mudei para a Bahia. Graças a Deus conseguimos encontrar uma chácara afastada da cidade. E a gente entende que é o melhor, né? Porém, para onde a gente for, meus irmãos, a gente pode ir para os confins da terra, longe de qualquer civilização, mas o pecado nos acompanha. Sempre vai nos acompanhar. Entende? Porque os nossos olhares estão para aquilo que a gente pode fazer. Isso que a gente aprende. E isso que eu pensei que a mensagem ao qual eu estava estudando estava me guiando e era correto, né? Mas no final das contas, eu estava no caminho de morte, porque eu estava por mim mesmo, né? Se a gente começa a pensar que por nós mesmos a gente consegue atingir uma vida espiritual, a gente não necessita do Espírito Santo. A gente pode conseguir por nós mesmos. Então, isso ocorreu na minha vida. Meus irmãos, eu vou dar um exemplo aqui do povo de Israel. Na época de Roma, eles estavam sob domínio romano. Assim como uma época muito mais antiga, na época de Moisés, eles estavam sob domínio do Egito, né? E o povo de Deus, sob o domínio de Roma, sob aquele domínio político, eles não tinham como se libertar daquilo. Não tinham como. Força nenhuma humana poderia fazer eles se libertarem daquilo. A mesma coisa, força nenhuma humana poderia fazer o povo do Egito, o povo hebreu, sair daquele jugo do Egito ali, daquela escravidão. Assim mesmo, meus irmãos, nós estamos sobre e dominados pelo poder do pecado. Não tem como a gente se livrar. Nós somos, como disse aí, acho que foi o Fábio que disse, estamos escravos do pecado. É um poder maligno ao qual homem nenhum consegue se livrar dele. Somente um ser consegue agir dentro de nós para nos livrar dele, destruir o pecado. É Cristo Jesus. Por isso que em João 8:32, próprio Cristo diz, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele vai nos libertar de quê? Do pecado. Pois em 8:34 diz, né? Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Em Romanos 7, né, 14 diz, a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, meus irmãos, é uma coisa impossível para qualquer ser humano se libertar disso. E assim como o povo judeu, né, eu também tinha aquele pensamento, eu vou me libertar pela obediência da lei, entende? Eu indo me refugiar no campo, e é o correto a fazer, tá? É o correto, é a vida de Cristo, né? Eu entendi que Cristo é que me levou para o campo, porque ele é amante da natureza. Então, ele vive essa vida agora em mim, entende? Então, a gente pensando que por nós mesmos fazendo isso ou aquilo outro, nós vamos ter paz. O nosso foco não passa a ser direcionado, olha como o pecado nos engana, direcionado para aquilo que a gente pode fazer.
e não para aquele que pode habitar em mim. Entende? Os irmãos estão entendendo até agora? Dá só um joinha para a gente continuar. Então, assim, o próprio Paulo, né, em Romanos 7,19, ele diz assim, ele entendeu o poder do pecado, e entendeu que em Cristo Jesus ele poderia se livrar disso. Ele diz, o bem que eu posso fazer, que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele entendeu a lei que estava nos membros dele. A lei de Deus mostrou essa outra lei para ele, é isso que ele vai ensinar em Romanos 7, porque a lei ela é santa, justa e boa. E mostrou para ele que dentro dele existia uma outra lei, que ele era pecador. Por isso que ele diz em Romanos 8,7, ele diz assim, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então, é uma lei, meu irmão, é um poder que está dentro de nós, que nos domina. E enquanto nós não nos achegarmos a Deus e reconhecer, confessar esse poder, nós nunca iremos nos livrar dele. E então a mensagem de hoje é justamente para falar desse poder. E amanhã nós vamos começar a entender quem nos livra e como é que isso ocorre. Entende? Então, assim, é uma guerra impossível para nós combatermos. Só que pode combater é Cristo através do plano da redenção. E isso nós temos que compreender. Olha, a própria irmã White, em Desejado de Todas as Nações, página 57, se eu não me engano, mas eu acho que é essa página mesmo. Ela diz assim, olha, o eu tem que ser destronado, o orgulho abatido, se quisermos compreender a glória do reino espiritual. Olha que lindo. O problema é o eu. É o que está dentro de cada um de nós. Eu vou dar mais uma citação dela para a gente continuar. Ela diz em Review and Herald, 5 de março de 1908. Ela diz assim, não temos inimigos exteriores que precisamos temer. Não temos. O nosso grande conflito é contra o eu não consagrado. O que ela quer dizer? A gente tem que consagrar o eu a Cristo. Esse é bem aí que Cristo entende como o nosso esforço, que eu entendo pela palavra de Deus que é o nosso esforço, é entregar a nossa vontade, submeter à vontade de Cristo, porque só Cristo pode destruir o pecado em mim, pode me dar uma nova vida, uns novos costumes, entende? Um novo estilo de vida. É a vida dele. Então ela continua. Não temos inimigos exteriores que precisamos temer. O nosso grande conflito é contra o eu não consagrado. E quando vencermos o eu, seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Porque a nossa luta não está no futuro, mas está no presente. Então é no presente que a gente tem que aprender a combater isso. Entende? Olha só, vamos abrir em João, aprender mais sobre isso. É muito importante. João, vou abrir minha Bíblia aqui. João 16, a promessa e a função do Espírito Santo. João 16, começa do verso 7. Versos 7 e 8. Irmãos, diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Eu vou-lo enviarei. Olha o 8. Quando ele vier, vos convencerá, né? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o caminho aí. Olha que a misericórdia de Deus. Então, o Espírito Santo, a primeira coisa que ele quer nos fazer compreender é o que ele me fez compreender. E hoje, eu entrego minha vida diária para Cristo, porque todos os dias nós temos que passar por esse batismo, para podermos receber a justiça tanto imputada como comunicada de Cristo. É entender o pecado. Simplesmente, o pecado.
E o Espírito Santo, meus irmãos, aqui nessa terra, primeiramente, ele quer nos fazer compreender o pecado que habita em cada um de nós. Então, tem uma situação em Mateus, vamos abrir agora em Mateus 15. Em Mateus 15, deixa eu abrir aqui, Mateus 15, muita gente conhece essa passagem, os fariseus, escribas ali, eles começam a discutir com Cristo sobre a questão do lavar as mãos, né? E Cristo ali, ele praticamente ele mostra que eles, para fazer valer uma regra, isso a gente faz também, tá? Isso a gente faz também, para fazer valer uma regra, a gente acaba transgredindo uma lei de Deus, um princípio, mas a regra se torna mais importante. E ali ele fala sobre a questão do corban, vocês sabem muito bem, né, que eles negligência por qualquer atividade se eles tiverem algum recursos, eles aplicavam no templo, né, mas isso como era para Deus, né, a regra era que eles estavam isentos e eles tinham autoridade, né, de negligenciar o pai e a mãe. Então, eles violavam um princípio, transgrediam a lei de Deus pela tradição, pela regra. Isso ocorreu demais comigo. A gente acaba, né, violando o princípio, mas a regra prevalece. Entende? Eu vou lhe dizer um exemplo para vocês que aconteceu, foi até engraçado nesse dia. A gente foi fazer eu e minha esposa, né, a gente morava em Bacabeira, São Luís, ali próximo de São Luís, lá no Maranhão, e a gente estava fazendo um culto de pôr do sol, numa sexta. A gente se reunia com os irmãos, né? Todas as famílias, a gente tinha um costume de fazer esses cultos de pôr do sol na sexta em cada lar, né, das famílias da igreja. E tinha uma família que a regra tinha que prevalecer, né? Então, olha só, eu também era assim, irmãos, eu também era assim. Mas nesse dia, eu lembro, porque hoje eu compreendo de forma diferente. Vocês sabem que, eu creio que todo mundo aqui é vegetariano, eu sou estrito, né? Naquela época eu já era estrito também. Então, assim, a gente sabe que logo depois que a gente come, né, a gente costuma a ficar 2 horas, né, antes de beber água ali, né, a gente fica ali para dar o tempo, né, da digestão, e depois a gente pode beber água. Vocês sabem muito bem disso, né? Então, quando terminou o culto de pôr do sol, foi oferecido uns salgados vegetarianos, né, veganos, né, pra gente, a gente comeu, tava uma delícia, né, a gente comeu, conversou. Então, aí uma das irmãs, que não era vegetariana, mas ela estava buscando, né, ela começou a se engasgar mesmo. Ela estava assim, já quase sem, né, a gente fica sem ar, né, fecha aqui, a gente fica agoniado, e ela estava passando por isso. Aí ela pediu água, né, e aí a filha da dona da casa, da irmã, veio trazer 1 litro com um copo de água para ela, né, porque ela estava engasgada. E aí a irmã, que era a dona da casa, né, disse que não podia, porque iria violar uma lei de saúde, que tinha que beber depois de 2 horas. Aí eu disse assim para a minha irmã, mas a irmã está morrendo, entende? Aí quer dizer que a irmã vai morrer, né, para poder cumprir uma regra. Não, isso não existe. Aí eu disse assim, minha irmã, dá água para ela que a mulher está morrendo. Então foi até engraçado nesse dia. Olha, para vocês verem como a gente perde a noção, né? E assim mesmo, os fariseus perderam a noção naquela época. E a gente perde a noção. E, na realidade, quem estava falando, racionalizando ali, era o pecado que habitava em nós. Irmão, o pecado é falso. Infelizmente, ele nos engana. Ele é apresentado pela falsidade do pecado. Entende? Foi muito engraçado nesse dia, e hoje eu fico triste, porque eu era assim. Entende? Mas naquele dia, a irmã estava morrendo. Então, assim, olha Mateus 15, verso 11. Olha o que Cristo fala aqui. Não é o que entra pela boca o que contamina um homem, mas o que sai da boca
isto sim contamina o homem. O que ele queria mostrar para os fariseus? Ele estava ali discutindo sobre lavar as mãos, porque tudo para os fariseus, eles viviam numa situação ao qual eles eram dominados por Roma, e desde Salomão, né, o povo de Deus foi só ladeira abaixo, né, e sendo dominado por outras nações. Então, o que eles pensavam? Se foi por conta da desobediência, né, agora a gente vai obedecer tudo direitinho, que é para poder Deus agora nos libertar. Então, eles criavam regras e regras, entende? Para poder Deus enxergar que agora eles estão sendo obedientes, fugindo do pecado, para poder Deus ali, né, livrá-los, livrar o povo daquele jugo romano. Mas Jesus mostrou para eles que não é o fato de era lavar a mão 7 vezes, né, e iria nos contaminar. Para eles, até estar comendo com um publicano, eles iam ser contaminados com o pecado. Eles pensavam dessa forma. Então Jesus disse assim para eles: olha, o que contamina, o coração de vocês já está contaminado. Quer ver? Olha aqui o verso 18 aqui, ó. Verso 18 de Mateus 15. A gente leu o verso 11 e agora a gente vai ler o verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Olha o que está dentro do nosso coração. Ele não está dizendo que é só os fariseus, ele está ampliando para todo ser humano. Porque do coração, no caso do homem, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Então, assim, como algo externo, né, de nós, pode contaminar um coração que já está contaminado pelo pecado. Vocês entendem? Então, o mal já nos domina. A gente vai ver mais isso. Se a gente for lá em Gálatas, vamos abrir em Gálatas. Olha só, bem aqui ao plano da redenção também. Gálatas. Olha só o que Deus diz aqui pra gente. O que Paulo fala? Gálatas 1, versos 3 e 4. Irmão, eu estou indo muito rápido, precisa esperar mais um pouquinho para dar tempo de a gente acompanhar na Bíblia, porque é muito importante a gente acompanhar isso na Bíblia, para, de fato, a gente compreender, de fato, quem somos nós, né, nesse grande conflito e o que nos domina. Em Gálatas 1, 3 e 4 diz assim: graças a vós, outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele vai falar de Cristo. O qual, Cristo, no caso, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para o quê? Nos desarraigar deste, em algumas versões, presente século mal, né? Na minha versão tá, deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Qual é a vontade de Deus? É que Cristo viesse, né? Se entregasse por nós, pelos nossos pecados, para que o quê? Nos desarraigar. Então, meus irmãos, o presente século mal está dentro de cada um de nós. E só quem tem esse poder para poder nos desarraigar, né, disso que está dentro de nós, somente uma pessoa, Jesus Cristo. Somente. Irmãos, o nosso esforço, o grande problema nosso é a questão do esforço. Eu tive muita dúvida sobre esse esforço, mas eu aprendi, lendo, né, estudando a justificação pela fé, que o nosso esforço não tem que ser direcionado para aquilo que a gente pode fazer, mas sim para desimpedir Cristo de realizar através de nós. Entendem? Então, o que a gente tem que compreender é o seguinte, é o que a gente está falando aqui. A única pessoa que pode dominar, que tem poder, né, para subjugar, para destruir esse poder que está em nós, é somente uma pessoa, Jesus Cristo. É isso que a gente está aprendendo. Vamos abrir em Jeremias. O que a gente tem que aprender, primeiramente, para que esse poder nos domine agora, que é de Cristo, a gente tem que compreender o poder do mal. Temos que compreender, irmãos. Quando eu passei a compreender isso, os meus olhos agora, nesse momento,
todos os dias. A irmã Mate fala em desejar de todas as nações, tem que ser em momento a momento. Nós temos que ir até os pés de Cristo, momento a momento, tempo todo, e pedir auxílio dele, reconhecendo o pecado que nos domina, reconhecendo os nossos pecados, um por um, e que nós somos dominados por ele. Nós temos que ir até Cristo, né, jogando aos pés deles e dizendo que nós somos totalmente dependentes dele para tudo. E somos fracos, porque é na fraqueza que recai sobre nós o poder de Cristo, não é verdade? Lá em 2 Coríntios 12, 9, Paulo diz isso. Nós temos que nos gloriar nessa fraqueza agora, para que recaia sobre nós o poder de Jesus. Jeremias 17, olha só o que diz aí, ó. Verso 5. Irmãos, eu pegava esse verso, todo mundo conhece esse verso, né? Que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Irmãos, eu entendi esse verso totalmente diferente do que ele está dizendo aqui. Outro dia eu assisti um sermão, né, de um irmão, e ele disse assim: maldito o homem que confia no outro homem. Não, não é isso que está dizendo o verso. É maldito o homem que confia no homem. Irmãos, e diz assim, ó, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele está falando de quem aqui? De nós mesmos. Maldito o homem que confia em si mesmo. Claro que eu estou aqui pregando para meus irmãos, mas é como o irmão estava falando aí, que estava liderando, que tem, que no caso estava conduzindo, né, aqui a sala, né, esqueci o nome do irmão, desculpa, irmão, esqueci, mas assim, a gente não deve confiar nas pessoas, o Fábio acho que disse isso também, a gente não deve confiar no outro homem, a gente não pode confiar nem em nós mesmos, que dirá no outro. Então, tudo que está sendo explanado aqui, falando sobre o poder do pecado, peguem os versos, e o que acontece? Vamos estudar sozinhos. Meu irmão, a irmã White fala em 559 de grande conflito. Nesse tempo de perigo, temos que estudar por nós mesmos os testemunhos das Escrituras. É por nós mesmos. 598 de grande conflito, ela diz: temos que formar opiniões por nós mesmos, tendo em vista que teremos que responder por nós mesmos perante Deus. Entende? Romanos 14, mais um verso, Romanos 14, 12. Logo, todos terão que prestar conta de si mesmos perante Deus. Então, pegue os versos, né? Entenda o que eu estou falando. Estudem por si mesmos. E entenda esse poder que nos domina. Irmãos, o que eu quero que os irmãos aqui direcionem os olhos somente e unicamente para Cristo agora. E depender dele para tudo. Até mesmo para virar vegetariano, até mesmo para ser um missionário, porque tudo isso está na vida de Cristo. E quando nossos olhos forem direcionados para ele, meu irmão, vai ser uma alegria, a gente vai fazer com prazer. Aí sim, nós teremos êxito em tudo que a gente for fazer, entendem? Olha só, mas para isso, irmãos, nós temos que estudar a palavra de Deus, tá? Nós temos que entender esses oráculos de Deus e reclamar a promessa. Dizer assim: Senhor, cumpre em mim as tuas promessas, cumpre em mim tudo que está escrito no Espírito de Profecia, cumpre em mim tudo que está escrito na palavra de Deus, porque essa foi a promessa. Então, assim, aqui, Deus está falando para a gente que o problema está em nós mesmos. Tanto é que no verso 9 diz assim, olha só, olha como é para nós mesmos, não é outro homem, é você, sou eu o problema. Porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Irmãos, ainda diz mais aqui, ó, quem o conhecerá? Eu conheço? Nunca. A gente não conhece, irmãos, o nosso próprio coração. É por isso que a promessa de Deus é nos dar um coração novo, colocar um espírito novo em nós, né? Eu, o Senhor, no verso 10, esquadrinho o coração. Irmãos, a gente não conhece. Até o próprio Davi, né, ali em Salmos 139, 23 e 24, ele entendeu isso que a gente está falando aqui, ele entendeu o poder do pecado que o dominava.
Tanto é que ele disse lá em 139 de Salmos 23 e 24, Senhor, vamos abrir lá? Acabei aqui esquecendo, porque a gente não pode deixar passar nada. 139, 4, para a gente entender melhor, é melhor a gente ler. Ele diz mais ou menos assim, sonda-me meu coração, vê, Senhor, se acha em mim pecado, iniquidade, porque nem ele conhecia o próprio coração. 139, 23 e 24. 139, está aqui. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se age em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto, pelo caminho eterno. Irmãos, essa tem que ser a nossa oração diária. Nem a mesma a gente conhece. Às vezes isso acontece muito no nosso lar. Aconteceu no meu. Eu não sei se esse exemplo vai fazer vocês compreenderem isso, mas se é também o que ocorre com vocês. Às vezes, ocorre discussões por coisas tão banais dentro do lar, entre os cônjuges, e a gente pensa, eu mesmo pensava, que era o bem que eu tinha, o bom do meu coração, um lado bom do meu coração, que realmente hoje eu sei que não tem, mas eu imaginava que tinha, e eu acabava falando coisas com aquele zelo, com a minha esposa, que causava nela uma ira. Na realidade, era o mal do meu coração que estava externalizando o mal do coração dela. Entende? E eu comecei a compreender isso, meu Deus. Por mais manso que eu falava, mas eu a irritava. Será que era o bom do meu coração? Será que veio de um coração contrito? Será que veio de um coração ao qual Cristo estava habitando? Eu acho que não. E aí, ela se irritava, e aí eu acabava também me irritando. Aí eu comecei a reconhecer, irmão, e entender que essa irritação, ela está no meu coração. A impaciência está no meu coração. Só a vida de Cristo, só Cristo é paciente, só Cristo não é irritado, entende? Então a gente a gente aprendeu de fato o poder do pecado que nos dominava. E isso foi maravilhoso, porque agora a gente só busca Jesus. E agora, dificilmente, irmãos, dificilmente a gente passa a não se irritar mais com o cônjuge. Por quê? Porque não é o que ela fala que me irrita. Eu não sou irritado por aquilo que ela falou ou comentou. Não, eu sou irritado porque isso já está no meu coração. E aí, no mesmo instante, eu vou a Cristo e peço perdão. Sim, aí digo, Senhor, eu sou irritado, mas o Senhor não é. E a sua promessa é nos dar todas aquelas bem-aventuranças. E pronto, e o fruto do Espírito. E reclama, e reclame, e bem ali, você é perdoado e justificado, e Deus comunica a vida. Ao ponto de quando aquecer o coração novamente, ali, bem ali mesmo, Jesus mata. E você passa a não se irritar mais com o cônjuge, nem com o filho, e nem com ninguém. Irmãos, vamos agora em Gênesis, para a gente entender de como isso ocorreu. Olha onde que aconteceu isso. Gênesis 1, ali é rápido, né? Gênesis, todo mundo vai abrir rapidinho. Gênesis 1, 27 diz assim, criou Deus, pois o homem, e sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus está dizendo que criou um homem. Um homem. Bem aqui, o homem era o quê? Perfeito, não existia pecado ainda. Tanto é que no 2:25 diz assim, Gênesis 2:25 diz assim, ora, um e outro, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não existia pecado. Eles eram revertidos, o quê? Da glória de Deus. Salmo 104:2 diz, é como se fosse um manto que cobria o casal. Então, no relato aqui de Gênesis 3 para frente, a gente vai perceber de como entrou o pecado no mundo. Irmão, não foi somente, claro que se consumou o pecado através do ato de comer o fruto. Mas, antes disso, o inimigo de Deus fez que Eva, né, não só Eva, Adão também, né, descresse na palavra de Deus. Bem ali ela se tornou incrédula. O que prevaleceu foi a palavra da serpente. Então ali ela escolheu.
ouvir a voz da serpente, ao invés de continuar crendo na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso a gente tem que compreender. De toda a palavra. A palavra, ela é introduzida no coração, e ela tem o poder, né, que vem de Cristo. A palavra é Cristo, né? A palavra é Cristo. E só Ele, meus irmãos, para nos libertar desse pendor da carne. Entende? Só Ele. Olha o que aconteceu aqui. A gente tem que crer nessa palavra. E ela acabou não crendo mais e optou em, ao invés de ser serva do Senhor, agora ela entendeu que agora ela preferiu, quer dizer, no caso, de ser serva do inimigo. E olha só o que ocorreu aqui, ó, no verso 5. Vamos aqui do verso 4. Gênesis 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, quem queria ser como Deus no céu? Quem queria? Satanás. Então, ele passou aquele desejo para o coração humano. Ele fez com que Eva desejasse também ser igual a Deus. E, infelizmente, no verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Olha que entendimento deu, né? A gente está aqui por conta disso. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. E aí eles foram cozinhar folhas de figueira. Então, assim, nesse momento, irmãos, a glória de Deus que revestiu o casal teve que sair. Por quê? Deus respeita a nossa decisão. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, eles decidiram agora ser servo do inimigo. Atenderam a voz da serpente. E agora eles passaram a ser escravos do pecado. Bem ali, meus irmãos, olha o que ocorreu. Eles não tinham histórico de pecado no seu sangue, na sua carne, não tinha, né? Eles estavam 100% perfeitos ali, eles estavam perfeitos. Então, nesse momento aqui, o que passou para o ser humano? Orgulho, tudo aquilo que estava no coração de Satanás. Orgulho, presunção, inveja, egoísmo. Então, isso aí é o princípio de todos os males. Irmãos, vou fazer uns questionamentos aqui. Olha só, Hitler matou 6 milhões de judeus. 6 milhões. É muito a gente. Agora, se a gente fosse voltar ao passado, né? 10 anos antes de Hitler ter cometido aquela tragédia lá, aquelas barbaridades, 10 anos antes, se nós chegássemos para ele e dissesse assim: Hitler, você vai fazer isso, vai matar 6 milhões de judeus. O que ele ia nos dizer? Ele: nunca vou fazer isso, jamais. Eu nunca vou fazer isso. Se chegasse para aquela Susana Richthofen, uns 3 anos antes: você vai matar seu pai, juntamente com o seu namorado, você vai fazer isso. Ela disse assim: nunca vou fazer isso com meus pais. Nunca. Meus irmãos, tudo aquilo que eles cometeram está dentro do coração de cada um de nós. Entende? A gente só é estimulado porque a gente herda. Bem ali é cultivado pela experiência de vida. De alguma forma, o inimigo ele começa a estimular, a cultivar isso no nosso coração. É estimulado, é cultivado algo que já está dentro. Mas a irmã Mati fala muito, muito sobre isso. Que isso pode, tanto herdado como cultivado, pode estar sob o domínio de Cristo. Pode. Essa é a promessa. Né? Então, nós estamos entregues aos nossos delitos e pecados. Nós estamos entregues, nós somos escravos. Desde então. Tanto é que eu não vou falar aqui a promessa, né? Que a gente sabe da promessa, né? Do verso 15 aqui, né? A gente vai falar isso em uma outra oportunidade, talvez amanhã. Mas aqui, ó, em Gênesis 5:3 diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança. Já não era mais a semelhança de Deus, era a semelhança de Adão pós-queda. Então, e se a gente for lá em Romanos,
Vamos lá, Romanos 5:12 diz, né? Romanos 5:12, vamos abrir aqui. Olha como passou para todos os homens. Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então agora nós herdamos, não aquela culpa do pecado, mas a inclinação para ele. Irmãos, olha o mal que ocorreu no coração de cada ser humano. O que eu quero que os irmãos entendam aqui, que nós somos pecadores. Nós temos essa inclinação. Porém, nós temos um ser ao qual tem o poder. Nós não, mas ele tem o poder de destruir isso na nossa carne. É bom a gente ficar sempre repetindo isso, mas eu não falei para vocês sobre a questão da glória que teve que sair do casal. Olha só o verso 23, de Romanos 3. Pois todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós. A gente vai ler aqui, antes, no verso 9, para a gente continuar. Olha só. Olha o que diz aí no verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aqui os judeus, ele estava falando assim, nós temos vantagens? Quanto aos gentios, não, ninguém tem vantagem. Mas todos são pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, irmão, nenhum sequer. No 10 diz, né? Não há um justo, nenhum sequer. Irmãos, nós temos que compreender isso. Essa compreensão, meus irmãos, vai nos levar foi o que aconteceu comigo. Todos os dias hoje, meu irmão, eu vou aos pés de Cristo. Eu não penso o que eu posso fazer, mas a única coisa que eu penso que eu posso fazer agora é entregar a minha vida diariamente e todos os momentos do meu dia a Cristo Jesus. Agora nós vamos ler aqui o 11 e o 12. Romanos 3, 11 e 12. Diz assim, ó, continuando, né? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha só, não há quem busque a Deus. Essa nossa carne hoje, meus irmãos, não temos como buscar a Deus, não temos. Lá em Filipenses 2:13 diz, Deus faz tanto o querer como o realizar. Irmãos, nós temos, acho que até encaminha a Cristo, quando o ato da gente, né, ir a Cristo e reconhecer o pecado, não é um ato nosso ainda. A gente só está se entregando a Cristo e Ele nos atrai, entende? Não há quem busque a Deus, não há. Todos se extraviaram. A uma se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Irmãos, eu acho muito interessante quando eu aprendi isso através das cartas de Paulo aqui, que ele me ensinou, de fato, realmente quem eu sou. Meus irmãos, agora a gente começa a virar os nossos olhos para Cristo de tal forma que, meus irmãos, eu não consigo mais dar um passo sequer nesse mundo sem pedir a orientação de Cristo, sem pedir que Ele faça por mim, reclamando as promessas. Vocês estão entendendo até agora? Olha só, irmão, vamos abrir em Gálatas. Estamos já finalizando, mas amanhã a gente vai falar mais de Cristo Jesus agora, depois que a gente aprender essa questão do poder do pecado. Em Gálatas 5, né, 19 e 20, diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, olha o que está dentro do nosso coração, impureza, lascívia, aí o verso 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções,
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos já declaro, como já, outra hora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, aqui vai ensinar mais, a partir do verso 16, que nós temos que escolher uma coisa, estar debaixo do poder do Espírito. Entende? Porque a carne milita contra o Espírito. Se a gente... O que cabe a nós agora? Quem vai reinar no nosso coração? É esse poder maligno ou é a graça de Deus? Porque a graça tem o poder. Irmãos, a graça tem poder. Se a gente for aqui em Filipenses, aqui Efésios 3:7 diz assim, olha, logo depois aí, as 2 páginas, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante de seu poder. Então, a graça, ele tem um poder que opera. Agora, operar para quê? O que ele opera em nós? Em Romanos 1:5 diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios. Então, a graça, ela tem um poder que opera. Opera para quê? Para obedecer. Irmãos, a única coisa, meu irmão, que nos salva desse mundo maligno que é, e esse mundo maligno está dentro de nós, é Cristo Jesus. Vocês lembram daquela atitude de Cristo do templo, quando ele entrou no templo, que ele expulsou todos aqueles mercadores que estavam vendendo, estava sendo praticado todo tipo de pecado. Olha só, que templo é aquele? O templo somos nós. Olha o que Cristo quer fazer. Quando Cristo entrou ali no templo, é o que ele vai fazer em nós. Pense só. É o que Cristo vai fazer em nossa vida. Quando ele se depara com o nosso templo, ele vê todo tipo de pecado que está sendo cometido dentro de nós. É o que estava acontecendo naquela época. E o que ele fez? Expulsou todos. E é isso que ele vai fazer também em nós, meus irmãos. É entrar no nosso templo, pela nossa permissão, tá? Porque Apocalipse 3:20 diz, ele está na porta batendo. Então, você permitindo isso, ele vai entrar, ele vai ver o tanto de sujo que está dentro de cada um de nós, e ele vai limpar. Amém? Por isso, ele vai limpar. Para finalizarmos, olha só, nós vamos para uma promessa. Claro que eu tenho que deixar uma promessa, né? Não é só dizer que a gente é pecador, mas existem promessas e a gente tem que crer nessa palavra de Deus, nesse poder que há nessa palavra. Entende? Assim como o centurião. O centurião, em Mateus 8, a gente sabe muito bem o que ocorreu ali. O centurião chegou para Cristo e disse assim, olha, o meu servo está enfermo. Entende? E ele estava pedindo auxílio de Cristo ali. E Cristo assim, não, vamos lá, vamos ver ele. Aí o que ele diz? Olha só, ele diz assim, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. E, irmãos, bem aqui a gente tem que aprender com o centurião pagão. Ele era pagão, né? O que nos ensina aquilo? Ele reconheceu, em primeiro lugar, que ele era um pecador. E, em segundo lugar, ele cria na palavra de Deus. Ele creu. Ele disse, mas se o Senhor mandar uma palavra, olha só o que ele pediu. É por isso que de toda a palavra que a gente vive, uma só palavra, o meu servo será curado. Ele creu na palavra de Deus. Assim mesmo, antes desse ato aí, Jesus curou um leproso, em Mateus 8. E o leproso disse o quê? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E o que Jesus disse para ele? Eu quero. É isso que Jesus quer, nos limpar dessa lepra do pecado. Aí Jesus disse, eu quero ser limpo. Então ele cria na palavra de Deus, ele creu que só Cristo poderia limpar ele daquela lepra. E interessante que eu fui buscar isso no Espírito de Profecia, né, em Desejar de Todas as Nações, quando ela fala essa cena, sabe o que ela aplica? Ela aplica justamente o que eu estou dizendo para vocês, que nós somos leprosos. A lepra do pecado está dentro de nós. E só Cristo pode nos limpar. E se a gente crer na palavra de Deus, assim como ele curou aquele leproso, ele deixou ele limpo, ele pode também nos tornar limpo no mesmo instante. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Meus irmãos, Cristo Jesus é maravilhoso. São promessas ao qual nós temos que crer. Olha só, vamos abrir em Ezequiel. Para finalizarmos, em Ezequiel,
36, tá? Olha a promessa. Vamos ler Ezequiel 36, vamos ler Isaías também. Aí vamos finalizar. Ezequiel 36, a partir do verso 25, diz: Então aspergirei água pura sobre vós. Quem vai aspergir? Deus. Olha a promessa. Nós temos que crer. E ficareis e ficareis purificados, assim como o leproso. E todas as vossas imundícias, essas que a gente comentou muito aqui, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha o que ele vai fazer, ó. Dar-vos-eis coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha o que ele vai fazer. Somente crê, irmão. E faça como Maria. Maria disse assim, olha, Senhor, ela viu a condição dela que não poderia ter filho virgem, e ela disse, cumpre em mim a tua palavra. Olha só, essas palavras têm que ser nossas também. Verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito. Olha o que o Espírito Santo vai fazer agora. E farei que andeis nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos e as observeis. Quem vai fazer isso? Olha só, é uma promessa. A gente, por si só, meus irmãos, com esse poder do pecado que está no nosso coração, a gente não consegue obedecer nada. E olha a promessa, é ele que vai fazer isso por nós. Aí no verso 28 diz, habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais, que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu sereis o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. A nossa justiça é trapo de imundícia, nós somos imundos, mas ele está prometendo que vai nos livrar disso. Farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Aí ele vai começar as promessas, né, que ele vai fazer, e no verso 36, a última frase desse verso diz assim, olha a promessa, eu, o Senhor, o disse e o farei. Irmãos, que maravilhoso é nosso Deus. E nós temos que somente crer, entregar a nossa vida a ele, nesse momento, para que ele faça tudo isso em nós. Se vocês forem olhar aqui, ó, Isaías 26, é muito importante esse verso, eu queria que meus irmãos abrissem esse verso, anotassem ele. 26, 12, Isaías 26, 12 diz assim, Senhor, concede-nos a paz. Olha só o que ele está dizendo aqui. Aqui é a graça imputada e comunicada de Cristo. Justificação pela fé e santificação pela fé também. Senhor, concede-nos a paz. Justificação. Justificados, pois, temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. Temos paz. Concede-nos a paz. Porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Olha que promessa. E, irmãos, a gente vai terminar agora com esse verso. Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Olha só, ela não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Meus irmãos, que promessa linda. A gente fica hoje com essa promessa. E temos que crer, irmãos, assim como o centurião, assim como aquele leproso e todas aquelas pessoas foram abençoadas, tanto fisicamente como espiritualmente por Cristo. Nós temos que crer na sua palavra e nas suas promessas. Amém por isso? A gente ora agora no final, agora do sermão, e a gente abre, né, para perguntas, comentários, que eu gosto muito de ouvir vocês também. Vamos orar? Vamos ficar de joelhos para orar? Finalizar esse sermão de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai amado. Ó Senhor, como somos gratos por tuas promessas. Senhor, entendemos aqui por tua palavra que somos pecadores. E não temos, Senhor, chance nenhuma contra o pecado, o poder que há em nós. É muito superior a qualquer ser humano, Senhor. Esse poder, nós reconhecemos aqui que nós não temos como lutar contra ele. Mas cremos que somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Do Senhor.
Aqui no próprio livro de Romanos, Senhor, 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça, Senhor, a tua graça é muito mais poderosa. E aqui, não só eu, como meus irmãos, estamos decidindo não viver agora debaixo do pecado, mas queremos viver, entregar o nosso coração e viver debaixo da tua graça. Que a tua graça seja abundante no nosso coração e que venha sobre nós o teu Espírito Santo neste momento para continuarmos o nosso dia, todo o nosso dia, debaixo da tua graça, ao qual o Senhor vai viver por nós e não nós mesmos. Fique conosco, perdoe nossos pecados. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, né? Glória a Deus, Deus seja louvado. Meu irmão, que maravilha, né? Que realmente poder